Olá, nosso vídeo de hoje então é sobre concordância verbal. Primeira coisa a gente tem para recordar com relação à concordância do verbo é a partir da sua regra geral. Qual é a regra geral? O que ela determina? Que o verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Se vocês associarem essa regra à análise sintática, a representação dos termos dentro do período simples, vocês vão lembrar que uma das formas de a gente identificar o sujeito da minha oração era, primeiro de tudo, identificar a presença do verbo. E, a partir do verbo, a gente conseguia identificar quem era o sujeito da minha oração. Por que isso acontecia? A gente dizia que o verbo denunciava o meu sujeito. E a gente falava essa informação, ou trazia essa informação, justamente porque o verbo tende a concordar em número e pessoa com o meu sujeito. É a minha regra geral. Então, sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito na primeira pessoa do singular, verbo com a sua desinência na primeira pessoa do singular também. Aqui a gente tem esse seguinte exemplo. Ainda trabalham aqui os amigos de outrora. Uma inversão estrutural da frase, né? Quem é que trabalham aqui? Os amigos de outrora. Então, os amigos de outrora ainda trabalham aqui. O núcleo do meu sujeito, né? Um núcleo no plural, na terceira pessoa do plural. O meu verbo também estará na terceira pessoa do plural. Então, todas as regras que a gente trouxer a partir de agora são condições especiais desse meu verbo. Estruturas diferentes um pouquinho, núcleos compostos, né? Aqui a gente tem um núcleo simples, um sujeito simples. Então, como é que eu vou trabalhar essa condição de regra? Primeiro, a concordância com um sujeito composto. A gente tem muitas regras relacionadas a essa ideia de um sujeito composto. Primeiro, quando o sujeito vier antes do verbo, o verbo obrigatoriamente vai para o plural. Por exemplo, o presidente e o ministro vão falar, ou o presidente e o ministro falarão. Quando nós invertermos a posição desses termos e trouxermos primeiro o verbo ou a locução verbal e depois o sujeito, há a possibilidade de a gente estabelecer, né, duas concordâncias. Ou a gente concorda com o núcleo mais perto, o sujeito, né, o substantivo mais próximo, então vai falar o presidente e o ministro, ou a gente concorda com a totalidade, vão falar o presidente e o ministro. Lembrando que, mesmo que eu opte por esse meu verbo ou minha locução verbal concordar com o núcleo mais próximo, essa interpretação se dá para os dois. Então, mesmo que eu diga vai falar o presidente e o ministro, quem falará, ou, né, essa minha condição, serão os dois núcleos ali, tá? Presidente e ministro. É só uma condição de regra. Terceiro caso, com um núcleo composto. Quando o sujeito for formado por diferentes pessoas gramaticais, por exemplo, um núcleo é a primeira pessoa do singular, o segundo núcleo é a terceira pessoa, a gente diz que há uma concordância que observa, que obedece uma lei de preferência. Por exemplo, a primeira tem preferência sobre a segunda tem preferência sobre a terceira. Então, eu e tu passeamos, tá vendo? Eu mais tu tem a representação do nós, então prevalece essa representação de ideia. Tu e ele, a ideia que eu vou ter da soma dos dois é vós, então tu e ele passeais. Estabelece essa lei de preferência, tá? De soma. Se o sujeito formado, né, for pela segunda e na terceira pessoa, ele pode ficar tanto na segunda quanto na terceira pessoa do plural. Por exemplo, tu e ele, segunda e terceira pessoa, né? Eu posso dizer tu e ele passeiam, que existe aqui uma ideia de terceira pessoa do plural, ou tu e ele passeais, estabelecendo a concordância com a segunda. O que acontece, na verdade, é uma soma entre esses meus dois núcleos, tá vendo? Eu e tu somos nós, tu e ele são vós. Então, a concordância que eu tenho
é com a somatória, o resultado dessa soma. A única observação, então, é quando essa soma se dá com a segunda e a terceira, tu e ele. Então, eu concordo com o plural na terceira pessoa, ou eu concordo com o plural, estabelecendo a ordem da segunda pessoa do plural, tá? Nunca ele vai concordar só com um dos núcleos, né? Também é a soma, mas é uma soma diferenciada, ou com o plural, ou com o plural, terceira e segunda pessoa, tá? Quando o sujeito for formado por núcleos sinônimos ou quase sinônimos, essa aqui é uma das condições bem especiais de regra, porque a gente tem um grupo aí de 3 ou 4 regras que me possibilitam dupla interpretação. Tanto posso deixar o verbo no singular quanto o verbo no plural, e os nossos vestibulares, eles estão explorando isso. Volta e meia, uma das questões, por exemplo, da UFSC ou da UDESC, trabalham com essa possibilidade de substituição. Dão para a gente, por exemplo, o verbo na terceira pessoa do plural e perguntam se eu posso possibilitar a utilização da terceira pessoa do singular, sem que haja qualquer alteração semântica. Então, existem alguns grupos de regras que me permitem isso. Este daqui é um deles. A regra fala de um grupo de núcleos, né, que sejam sinônimos ou quase sinônimos. Então, essa ideia do quase sinônimos tem muitas vezes relação com o contexto a qual essas palavrinhas estão inseridas, né? Na qual, um contexto na qual elas estejam inseridas. Então, por exemplo, a opressão e o autoritarismo, eles não são sinônimos, mas eles são quase sinônimos dentro do contexto em que eu possa inserir, né, essas duas palavrinhas. Então, eu tanto posso concordar com a totalidade, que é pluralizada, elas caracterizam sua administração, como eu posso escolher concordar como se fosse uma só, porque como elas são sinônimas, é como se houvesse um único teor semântico. Então, a opressão e o autoritarismo caracteriza sua administração, tá? Núcleos indicando uma gradação. É uma ideia realmente de uma figura de linguagem que busca esse ato, né, de ir aumentando, ó, gradativamente. Então, quando houver isso, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Também é uma possibilidade, né, uma segunda possibilidade de ter as duas formas de concordância. Por exemplo, uma indignação, uma raiva profunda, um ódio mortal. Tá vendo? Tá aumentando. Uma indignação, uma raiva, um ódio dominavam. Ou uma indignação, uma raiva profunda, um ódio mortal dominavam-no. As duas formas são corretas e é uma condição facultativa, né? Ela é opcional. Então, é a segunda possibilidade que a gente já viu, que pode tanto o verbo ficar no singular ou ficar no plural, sem que haja aí uma alteração de sentido na transmissão desse tipo de frase, tá? Núcleos resumidos por pronomes indefinidos. Quais são os pronomes indefinidos, Dai? Nada, tudo, ninguém. Eles funcionam como um aposto resumidor. O verbo vai ficar no singular, concordando com esse termo. Por exemplo, parentes, vizinhos, conhecidos. Ninguém duvidava de sua honestidade. Isso aqui é um aposto resumidor, tá vendo? É pegar um pronome indefinido justamente para resumir termos que você já citou outrora, né? Então, eu concordo com esse pronome, com este termo. Por isso que o meu verbo fica no singular, tá? Parentes, vizinhos, conhecidos. Ninguém duvidava de sua honestidade. Próxima regrinha, então. Núcleos ligados pela conjunção ou. Quando esses núcleos, de novo, lembra que a gente está falando só de regras que envolvam sujeitos compostos. Então, eu tenho sempre dois núcleos, né? Dois substantivos, por isso essas diferenças de concordância, de possibilidade de concordar o meu verbo. Quando houver a conjunção ou, primeiro de tudo, a gente precisa extrair a semântica desse tipo de oração.
Porque a minha conjunção ou pode indicar ou não exclusão. Quando houver a ideia da exclusão, o meu verbo vai ficar no singular, porque ele dá bem essa ideia da opção. Então, é excludente, um só sai vivo dali, eu vou botar no singular. Quando não trouxer essa ideia da exclusão, porque qualquer um dos dois pode ir, não há essa ideia da exclusão, o verbo ficará no plural. João ou Pedro casará com Maria. Tá vendo que é uma ideia de exclusão? Porque ou um ou o outro. Quando não tiver essa exclusão, vai para o plural. João ou Pedro irão à festa. Não há uma ideia de exclusão já na tua frase, entendeu? Não há essa obrigatoriedade entre um e outro. Por isso, é muito sutil, né? A diferença do que é excludente e o que não é. É no sentido da frase, já na necessidade da frase. Ou um ou outro casará com a Maria. João ou Pedro irão à festa. Vocês conseguem perceber que há uma diferença? Ou um ou outro irão. Não sei qual é, para mim tanto faz. João ou Pedro já tem a necessidade de você identificar que eu preciso que só um, né, se case com a Maria, tá? Então, um no singular, o outro no plural. Muitas vezes o contexto da frase é que determina essa ideia da exclusão ou não, tá? Por exemplo, Maria ou Tiago será o prefeito. Tá vendo a necessidade da exclusão, um ou outro? É muito contextual, tá? Essa representação. Sujeitos formados, então, pela expressão, né? Um e outro, ou nenhum nem outro. Tanto faz, tá? O verbo pode ficar no singular ou no plural. Nenhum nem outro escapará, ou nenhum nem outro escaparão. Já é a terceira regra que a gente está vendo, que pode tanto representar, né, o singular quanto o plural. São condições facultativas do verbo de novo. São essas as condições muitas vezes exploradas no vestibular, né? Ele pede para a gente fazer a substituição e perceber, né, perguntar ao candidato se ele realmente domina essas regras de concordância do verbo, tá? Então, a primeira parte desse vídeo foi exclusivamente sobre núcleos que sejam compostos. Depois a gente vai fazendo as outras condições de concordância do verbo, e aí a professora vai separando em partes para facilitar um pouquinho o entendimento desse conteúdo que é tão complexo, né?